contra a PEC. Não estamos o PL é contra a aqui. PEC. Nós estamos... O PL é contra a PEC. Está contra o Brasil e as prefeituras contra a do PEC. governo do Brasil. O PL é contra a E o PEC. Carlos Jordi é acostumado a fazer isso, presidente. Não é assim que funciona. Fala pessoal, vocês viram o quebra-pau que tá nesse vídeo? Então já mete o dedo no like aí, se inscreve aí que vai estar ajudando muita gente aí. Hoje estamos com a Auriverde aqui, todos os créditos a eles. Então o link do canal tá na descrição e no comentário fixado. Pessoal, sem enrolações, já vamos ao vídeo. Jordi, posso veicular um vídeo que eu acho que é importante para a gente começar a nossa conversa aqui? Pode sim. Então vamos lá, aperta o play, edição. Eu queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Qual o artigo, deputado Jordi? Eu tô no governo. É 161, parágrafo 2º. Vossa Excelência quer orientar ou quer fazer questão de ordem? Senhor presidente, na verdade eu quero fazer um questionamento aqui a Vossa Excelência. Pois não. Nós tínhamos um destaque, o destaque 9, que é um destaque muito caro para o nosso partido. Foi para a retirado oposição. pelo líder, o deputado Não, Sóstenes. não foi. Ele me disse aqui que não retirou. A Secretaria-Geral da Mesa não retiraria um destaque Senhor sem a presidente, autorização do líder. Não. O que foi me dito é que disseram para ele... Queria que Vossa Excelência ligasse para o seu líder, viesse até a mesa aqui, porque nessa mesa aqui tem pessoas de bem. Vou ligar. Que jamais tirariam um Porque, destaque se não fosse autorizado pelo líder. Inclusive, ele já disse que se a situação não for revertida, nós vamos orientar contrário à PEC. Não tem nenhum porque problema. Nós temos eu não funciono sob ameaça. Quero só dizer a Vossa Excelência que eu não trabalho assim. Nós só queremos aqui o Vossa Excelência orienta como quiser. Como é que orienta a minoria e o PL? A minoria e o PL orienta não. Vossa Excelência não coloca as coisas assim para essa presidência. Ninguém está fazendo isso. Não admito isso. Senhor presidente, se fizer isso, eu faço isso. Presidente, comigo não funciona. O PL é contra a PEC. Não estamos o PL é contra aqui. a PEC. Nós estamos... O PL é contra a PEC. Está contra o Brasil e as prefeituras do governo do Brasil. O PL é contra a E o PEC. Carlos Jordi é acostumado a fazer isso, presidente. Não é assim que funciona. Não quer respeitar a sequência das orientações. Aqui a ordem está mantida. Nós temos um destaque importante e isso é cercear o direito da oposição. Isso é para orientar não. PL, minoria, oposição, orienta não. Pronto, PL orienta não. E aí, Jordi, é aí que você precisa desse suplemento, meu, porque para encarar essa, meu. Hein? Não, e foi até 00:30 essa votação, para você ter uma ideia. Do que se tratava, Jordi? Conta para a audiência. A gente estava votando ali a PEC dos precatórios, uma PEC que seria benéfico para estados e municípios, para governadores e prefeitos no que diz respeito ao pagamento de precatórios. E dentro desse texto tinha uma matéria que, ao meu ver, era uma matéria estranha, que era uma matéria que tratava um dispositivo, um trecho, que tratava da ampliação do arcabouço fiscal em 12,4 bilhões, por alguns cálculos que são muito complexos e que não vem ao caso eu explicar aqui como que é feito esse cálculo para ampliar o teto de gasto. Mas ampliava em 12,4 bilhões do arcabouço fiscal para que o Lula pudesse abrir créditos adicionais, ou seja, créditos suplementares e créditos especiais em pleno ano de eleição. Ou seja, ano que vem, Lula poderá gastar acima do teto de gastos 12,4 bilhões da forma que ele quiser, abrindo créditos suplementares e créditos especiais. E eu destaquei esse trecho. O que é um destaque para o telespectador que está nos assistindo em casa? Destaque é uma emenda em que nós suprimimos aquele texto. Nós aprovamos a matéria como um todo, mas eu destaquei, fiz uma emenda supressiva desse trecho em específico. No primeiro turno, nós quase vencemos. Por quê? O governo Lula, como é PEC, precisa de 308 votos. Na matéria em si, no primeiro turno, eles tiveram uma margem boa. Nesse trecho específico, nesse destaque, eles conseguiram 318 votos. Ou seja, por 11 votos que eles conseguiram aprovar esse trecho. Só que a PEC, ela tem um trâmite que você vota em 2 turnos em cada casa. E aí teve a quebra de interstício, que é para que a gente pudesse votar ontem mesmo esse trecho novamente. E aí eu já estava fazendo várias ligações. E eles viram que eu estava fazendo ligações. Eu fiz ligações para deputados de oposição que votaram contra o nosso destaque, a favor da permanência desse trecho,
por orientações de partido, evidentemente, que muitas vezes o deputado não sabe no que está votando, mas eu alertei a eles, olha, esse trecho, ele permite que Lula tenha 12,4 bilhões acima do arcabouço fiscal para ele gastar em ano de eleição da forma que ele quiser. E os deputados começaram a dizer que iam votar com a gente, iam mudar os seus votos. Só nas minhas contas eu tinha virado aí mais de 10 votos. Se eles tiveram 11 a mais, com mais de 10 votos, nós já tínhamos aí uma margem muito boa, porque na verdade eu só tinha que ter 6 votos virados para o nosso lado. Como eles perceberam que nós estávamos fazendo essas ligações, fizeram uma burla ali no processo, em que primeiro que levaram ao erro o líder Sóstenes não estava presente, a mesa diretora ligou para ele, disse a ele que aquele destaque já era igual ao destaque do Novo, mas não era. O destaque do Novo tratava de um outro aspecto, tratava também disso, mas tratava de outras questões, e que muitos partidos, evidentemente, não seriam contrários às outras questões que estavam sendo abordadas pelo Partido Novo. Então, ele induziu ao líder Sóstenes ao erro e falou, olha, podemos retirar, já que é o mesmo destaque? O líder Sóstenes deu ok. Só que depois, quando eu vi que retirou, eu fui lá questionar. E aí eles falaram, não, mas ele que autorizou. Eu falei, não autorizou, porque é outro destaque. Inclusive o Sóstenes ligou e falou, não, se é outro destaque, então permaneça com ele no sistema. Só que eles já tinham retirado e quiseram aí ganhar na truculência, quiseram ganhar na tratoragem. Eu não tenho problema algum de que nós possamos perder votações. Isso é do jogo democrático. Mas ganhar assim, dessa forma truculenta, atropelando o processo, porque simplesmente viram que iriam perder, isso aí a gente não pode admitir. Então, assim, eu marquei minha posição ali. Tenho que elogiar também o líder Sóstenes, porque depois que houve essa manobra espúria para retirar o nosso destaque, que ia impedir que Lula tivesse os 12,4 bilhões ano que vem, eu falei com ele, então vamos rejeitar a PEC. A PEC nós éramos favoráveis. Falei, então vamos rejeitar a PEC. E aí muitos partidos começaram a ameaçar. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões, disse que se fosse assim, então, que eles iam rejeitar a matéria do licenciamento ambiental que será votada hoje. Começaram a nos ameaçar e eu falei com o Sóstenes, eu falei, cara, vai ficar muito feio se a gente recuar. Vamos ter que votar contra ele. Ele falou, não, sob ameaça eu não vou aceitar. Pode manter aí a nossa posição, vamos votar contrário à PEC. Nós perdemos, mas perdemos de cabeça erguida. Hoje completam exatamente 21 dias da primeira intimação da Justiça da Flórida para o ministro Alexandre de Moraes. E ele teria até o dia de hoje para responder a primeira intimação. Porque, na verdade, foram duas, né? E que a gente saiba, até o momento, não temos nenhuma informação de que o ministro tenha respondido a essa primeira intimação. Eu vi uma entrevista do Martin De Luca, que é o advogado do presidente Donald Trump e do Rumble, onde ele disse que estava tendo uma certa dificuldade em encontrar o ministro, não encontrava em casa, não conseguia intimá-lo dentro do Supremo Tribunal Federal, enfim. O ministro estava um tanto quanto escorregadio, digamos assim, para ser encontrado para assinar a intimação. De qualquer jeito, ela vence hoje, a primeira, porque a segunda foi dada no dia 7 de julho desse mês, no início do mês, onde ele foi intimado pela terceira vez para prestar esclarecimentos sobre o processo ao qual ele é réu e que é movido pela Truth Social e pelo Rumble. Bom, se o ministro não respondeu nem a primeira nem a segunda, não acredito que ele vá responder a essa terceira, mesmo durante esse prazo de 21 dias. Como todo mundo já deve estar sabendo, se ele não responder, não tem problema nenhum. Os Estados Unidos fez a coisa certa, procurou ele através dos caminhos corretos, que é carta rogatória, através do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, e o ministro não respondeu porque não quis ou por algum outro motivo lá que ele tenha.
O problema é que ele respondendo ou não respondendo, o processo vai seguir. O processo não vai deixar de andar porque ele deixou de responder. Ao contrário, ele será julgado à revelia. Apesar da gente saber que a AGU se meteu nisso, né? E do meu ponto de vista de um leigo, né? Não sou jurista, não deveria, porque o ministro é que deveria pagar, arcar com as despesas da sua defesa, porque ele está sendo processado no CPF e não como ministro, tampouco a Suprema Corte. Então, a gente até agora não tem informação que o ministro tenha respondido à carta. Como eu disse, será julgado à revelia. E o que isso significa? Significa dizer que a Justiça dos Estados Unidos, a Justiça Federal da Flórida, ouvirá apenas a parte que quis se pronunciar, que é a Trump Media e o Rumble, através dos seus advogados, já que o ministro foi intimado 3 vezes e, até o momento, pelo que a gente saiba, nenhuma das 3 vezes ele respondeu. Isso demonstra também um claro desrespeito à justiça americana, né? E vindo de um ministro da Suprema Corte do Brasil, isso ainda acho que é pior, né? Porque ele deveria zelar pelas boas relações entre Brasil e Estados Unidos, principalmente zelar pela boa relação entre a justiça brasileira, a qual ele é um dos máximos representantes, e a justiça americana. Quando você nem responde, é porque você realmente não respeita nem a justiça e nem o próprio país. Então, é disso que se trata. O ministro teria até hoje para responder a segunda intimação. A gente não sabe se respondeu, provavelmente não, e vai seguir a revelia. E aí? Aí é que ele poderá ser condenado. Não estou dizendo que vai ser, estou dizendo que ele poderá ser condenado. E se for condenado, é um crime federal nos Estados Unidos e ele pode, em último caso, ou pagar uma multa ou ter um mandado de prisão pela Justiça da Flórida. Se isso vai acontecer, eu não sei. E em ultimíssimo caso, ele pode, inclusive, ter o seu nome colocado na lista vermelha da Interpol. Quem poderia imaginar, né? Só que eu acho que essa possibilidade é muito remota. Eu não botaria fé que o nome dele entrasse na lista vermelha da Interpol. Mas eu boto fé de que se ele não quiser se defender, mesmo que seja através da AGU, ele será condenado. E aí eu não sei se ele vai pagar uma multa, como eu já disse, ou se vai ter prisão. De qualquer jeito, qualquer uma das duas situações é vexatória, é humilhante para o Brasil. Porque um ministro da Suprema Corte nem respondeu à intimação, desrespeitou a justiça americana e será condenado. É uma mancha que fica para eternidade no STF. Nunca antes na história desse país a gente viu, pelo menos que eu saiba, o ministro da Suprema Corte ser réu e condenado pela justiça de outro país. É vergonhoso, mas é o que parece que está se desenhando aí para frente. Obviamente que ele, em sendo condenado, já não poderá mais entrar nos Estados Unidos, independentemente de lei Magnitsky ou não. Bom, eu não estou vendo um futuro muito promissor para o ministro em terras americanas e lhe digo mais, acredito piamente que além dele ser condenado, ele também sofrerá as sanções Magnitsky, o que vai complicar bastante a vida do ministro. Pois é, meus amigos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui. Fala, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Comente tudo aqui nos comentários pra gente estar dialogando. E aqui vamos estar lendo um pedacinho no Conexão Política aqui, pessoal. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. STF na mira. Donald Trump volta a defender Bolsonaro. O que o Brasil está fazendo é uma vergonha. Conheço o ex-presidente. Acredito que ele seja o homem honesto, disse mandatário americano.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se manifestar em defesa a Jair Bolsonaro do PL nesta quarta-feira, dia 16, criticando duramente a investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado por parte do ex-chefe do Executivo brasileiro. Durante uma fala em que comentava sobre as notificações de tarifas comerciais direcionadas a diversos países, Trump aproveitou para mencionar o Brasil e condenar tratamento que, segundo ele, Bolsonaro vem recebendo por parte da justiça. A carta dizia que vocês vão pagar tarifas de 30%, 35%, 25%, 20%, em um caso de 50%. O Brasil considerando o que estão fazendo com o ex-presidente deles. É uma vergonha, disse Trump. Conheço o ex-presidente, sei que ele lutou muito pelo povo brasileiro e posso afirmar isso. Acredito que Bolsonaro é um homem honesto. O que estão fazendo com ele é terrível, completou. Essa não foi a primeira vez que o mandatário americano se posicionou sobre o tema. Um dia antes, na terça-feira, dia 15, ele já havia classificado a ação movida contra Bolsonaro como uma caça às bruxas, reforçando o tom crítico contra o andamento do processo judicial no Supremo Tribunal Federal, STF. As declarações de Trump ocorreu após a entrega das alegações finais do Ministério Público Federal feitas na última segunda-feira, dia 14, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. No documento, o PGR sustenta que há evidência suficiente para condenar Jair Bolsonaro e outros envolvidos por tentativa de subverter a ordem democrática. Entre os nomes apontados pelo Ministério Público estão o ex-ministro Alexandre Ramargem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Walter Braga Neto e o Paulo Sérgio Nogueira, além do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o presidente comandante da Marinha Armin Ghani. A partir de agora, cabe à defesa dos acusados apresentar suas manifestações finais no STF e concluída essa etapa, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deveria agendar julgamento e preparar seu voto. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de antes de você sair, deixar o like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Para quem quiser estar sendo membro aí, eu vou estar postando shorts aí, vídeos mais curtos com notícias mais rápidas que os vídeos longos e trazendo só a parte mais importante para vocês, um resumo super rápido. Então seja membro aqui do canal que vocês vai estar informados sobre a nossa democracia no Brasil, que está desmoronando. Obrigado a todos e até a próxima.